Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 3 de julho de 2012. Estamos juntos há 142 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o último capítulo do livro dos Atos, o capítulo de número 28. Paulo está ainda em sua viagem em direção a Roma. Ele, depois de ter passado pelo Sinédrio, depois de ter passado por Cesareia, onde ficou 2 anos, apelou para o seu direito de ser julgado pelo imperador em Roma e foi colocado em navio com centurião e com soldados, na companhia de Lucas e Aristarco, para se dirigir a Roma, onde ele seria julgado na presença de Nero. Ele fez uma viagem muito difícil de navio, que nos é narrada no capítulo 27, e o seu navio aportou e encalhou, na verdade, na ilha de Malta. Depois de muitos dias, 14 dias de tempestade e de um naufrágio terrível, as 276 pessoas a bordo do navio se salvam, como Paulo havia anunciado por profecia de Deus, e então agora eles estão na ilha de Malta. E os bárbaros da ilha ali receberam todo mundo com muita humanidade e trataram de fazer uma fogueira para aquecer aqueles que estavam molhados e com frio. Lembre-se que era inverno. Então eles estão lá, todo mundo está se aquecendo e Paulo não deixa de ir trabalhar. É um prisioneiro que não é emburrado, que não é alguém de má vontade, mas ele vai ajudar a aquecer a fogueira, a alimentar a fogueira. E uma cobra que talvez estivesse meio adormecida por conta do frio, em algum momento, ou que Paulo vai jogar os gravetos, ela estava na mão dele, ou porque ela já estivesse lá e ela pulou de lá, grudou na mão de Paulo e o picou, uma víbora. E a superstição dos bárbaros da ilha os levou a pensar: se esse cara é sangue ruim, né? Ruim, não é nem ruim, é sangue ruim mesmo. Por quê? Porque ele não morreu no naufrágio, mas veio morrer aqui, porque ele deve ter feito alguma coisa muito errada mesmo para merecer esse tipo de punição da justiça divina. A expectativa é que ele fosse inchar, que ele fosse cair doente, que fosse morrer, mas nada disso aconteceu. E então eles foram forçados a rever o conceito de Paulo, e em vez de pensá-lo como alguém que deveria mesmo receber justiça, morte, de alguém que fosse reprovável, começaram a pensar que ele fosse até mesmo um deus, um super-homem, alguém de grandes virtudes. E o que acontece logo em seguida só confirma o fato de que Paulo é uma pessoa especial, é alguém que serve ao Deus vivo e verdadeiro. Havia um homem muito importante naquela ilha chamado Públio, cujo pai estava doente. E Paulo foi até lá, orou por ele e ele foi curado. E por conta disso, muitas pessoas foram procurar Paulo na ilha. E lembre-se, Paulo está inclusive acompanhado de um médico, Lucas. Lucas, por questões de modéstia, fala pouco de si aqui, mas o verso 9 diz assim: à vista deste acontecimento, ou seja, quando Paulo curou o pai de Públio, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Se nos distinguiram, é porque distinguiram pelo menos Paulo e Lucas, sem falar em Aristarco, mas distinguiram o apóstolo e o médico, que devem ter feito muitas benfeitorias ali, a tal ponto de que quando chegou a hora de irem embora, eles colocaram no navio tudo aquilo que era necessário para os prisioneiros. Olha que coisa maravilhosa. E aí então, 3 meses depois, ou seja, o inverno havia passado, era a hora de navegar novamente. Eles não aportaram no lugar onde Paulo havia recomendado antes, nós falamos disso ontem, mas aportaram em Malta forçados, não é? Agora um outro navio alexandrino, que também estava levando mantimentos para Roma, que tinha passado o inverno ali na ilha de Malta, e embora então eles subiram no navio e foram. E então é dito que eles fizeram a viagem aportando em alguns outros lugares e finalmente então chegaram até Roma. É assim que nós lemos no versículo 14. Os irmãos da igreja vieram ao encontro de Paulo, sabendo já a respeito da sua chegada. Lembre-se, Paulo já havia se correspondido com a igreja de Roma, havia gente na igreja de Roma que o conhecia, e como eles tinham passado um tempo antes na cidade de Puteoli, é provável que o grupo daquela cidade houvesse mandado notícias para Roma, de tal forma que pela Via Ápia, uma estrada muito importante, quando Paulo chegava ali por terra, a igreja tenha vindo para recebê-lo. E, novamente, Paulo vai contar
com grande benevolência das autoridades que o mantêm sob custódia, e então ele pode morar por sua conta, ele aluga uma casa por ali, ele está numa prisão domiciliar. E ele não perde tempo não. Ele chega e já convoca os judeus do lugar e já está um pouco preocupado de saber se alguém de Jerusalém mandou notícia, que tipo de reação ele vai enfrentar ali. E os judeus do lugar lhe asseguram de que ninguém mandou correspondência nenhuma no verso 21. E dizem assim: nós não estamos sabendo nada a seu respeito, vindo notícias lá de Jerusalém. Mas a gente sabe que esse seu ensinamento por todos os lugares onde você passa é impugnado. Que coisa! Havia uma igreja em Roma, mas os judeus de Roma ainda não tinham ouvido falar do Evangelho. Precisou vir Paulo, preso lá de Jerusalém, para contar a notícia para eles. Não é? E aí então Paulo chama todo mundo e expõe o Evangelho e coloca todas as coisas. E o que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu em tudo quanto é lugar por onde Paulo passou. Há um pouco dos judeus que crê, mas há uma grande maioria que se opõe, e eles brigam entre si de novo, e acontece toda a mesma história. E Paulo volta a citar o texto de Isaías, dizendo que, olha, vocês são aquele povo de coração endurecido, a respeito do qual Isaías falou. Então saibam, eu estou indo de novo para os gentios pregar essa mensagem, e eles vão ouvi-la, diz o verso 28. Então, o que nós vemos acontecendo em Roma é exatamente isso. Aí então Paulo vai passar 2 anos preso em Roma, na própria casa em que ele alugou, onde ele recebia muita gente e pregava o reino com intrepidez e sem impedimento algum. Note, Paulo está preso, mas não está morto. O apóstolo está aguardando definições, mas está trabalhando. Que coisa maravilhosa, que exemplo impressionante. O homem não para. Onde ele está dando testemunho do Senhor. É a bordo de um navio, ele está dando testemunho. É na ilha de Malta, ele está dando testemunho. É em qualquer canto que ele está trabalhando. E é nesse período de 2 anos que ele vai escrever as cartas que nós vamos ler a seguir: Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. É por isso que agora nós vamos nos dedicar à leitura dessas cartas. E depois que tivermos lido isso, vamos complementar com uma revisão e com algumas informações históricas. Você vai acompanhar o estudo de Filemão e de Filipenses com o seminarista Erley, e vai acompanhar o estudo de Colossenses e de Efésios com o reverendo Dario. Eu volto no dia 21 de julho, trazendo a você uma revisão de tudo que foi estudado e trazendo uma perspectiva do que acontece com Paulo depois. Eu não vou nem contar o que é para a gente se encontrar lá e ser uma surpresa para você. Deus abençoe você nessa empreitada, abençoe o seminarista Erley, reverendo Dario, e que nós continuemos firmes, aproveitando este momento. Agora vai ser a minha vez também de sentar na frente do computador todo dia e só receber. Delícia, privilégio todo nosso. Deus te abençoe. A gente volta a se falar por este canal aqui no dia 21 de julho. Vamos orar? Pai, obrigado por termos terminado mais um livro da Tua Palavra, por tudo aquilo que aprendemos ao ler Atos. E pedimos ao Senhor que nos dê a graça de sermos como Paulo, onde quer que estejamos, que sejamos bênção. Qualquer oportunidade que se nos apresente, que ela seja agarrada e aproveitada. Dá-nos a graça de vivermos assim para a Tua glória e de aprendermos agora, na leitura de Filemão, Colossenses, Efésios, Filipenses, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nestas porções da Tua Palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você, e da minha parte até dia 21, mas da sua parte com a Bíblia até amanhã, se Deus quiser.